Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, seja muito bem-vindo a mais uma série aqui no nosso canal Justifica-me, a série A Mensagem do Terceiro Anjo de 1897. No ano de 2022, nós estivemos juntos estudando o livro A Mensagem do Terceiro Anjo de 1893. E nós passamos por todos os capítulos daquele livro, você deve lembrar, que é um livro extremamente urgente para os nossos dias, um livro muito necessário, um livro que traz verdades muito profundas, verdades espirituais muito fortes. E esse de 97 não fica para trás. Então, quando nós falamos da mensagem de 1888, os três discursos de A.T. Jones, né? Na verdade, foram vários discursos, mas os 3 anos, que é 1893, 1895 e 1897, eles são essenciais para que nós possamos compreender a mensagem de 1888. Então, hoje nós vamos, pela graça de Jesus, estudar esse assunto, que são as palestras de 1897, e hoje vai ser a primeira palestra que nós iremos compreender, né, que nós iremos entender esse assunto, que é tão importante para nós, para que possamos nos aprofundar nessas mensagens que vão preparar o povo de Deus. Se você já leu o livro Anunciando o Alto Clamor, você vai ver ali que essas mensagens vão preparar o povo de Deus em meses. Então, que o Senhor nos abençoe e que essa possa ser uma série que possa transformar a sua vida através dos vídeos, através dos áudios também. Que Deus te abençoe. Vamos fazer uma oração? Oremos juntos então. Querido Deus e amado Pai, muito obrigado pelo privilégio que temos, ó Pai, de estarmos aqui nesse momento para ouvirmos mais, Senhor, da mensagem do Senhor para esses últimos dias. Queremos pedir ao Senhor, Pai, que Teu Santo Espírito seja derramado sobre nós e que possamos compreender, Pai amado, verdades tão importantes e urgentes para o tempo em que vivemos. Essas bênçãos nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Então, meus amados, nós vamos começar esse capítulo 1 de 1897 justamente logo com o iniciozinho dele, né? Com as primeiras frases do livro. Logo no início, na página 9, quero só dar um detalhe aqui antes da gente iniciar. Hoje, em 2023, eu estou gravando esse vídeo no finalzinho de 2023, e hoje nós já temos esse livro para a honra e glória de Deus. A editora Missionários publicou esse livro. Nós já temos esse livro em português aqui no Brasil. Então, se você não tem ainda, eu vou deixar aqui na descrição do YouTube. Eu vou deixar o número deles, né? O contato para você poder falar com eles e pedir, adquirir esse seu livro, que é urgente. Não só adquira para você, mas adquira também para presentear outras pessoas, que é de extrema importância eles conhecerem essa mensagem. Então, aqui logo no início, ele vai dizer o seguinte: suponho que aqui nessa sala todos pensem que verdadeiramente creem no espírito de profecia. Ou seja, creem que o espírito de profecia pertence a essa igreja e que essas mensagens, como são reveladas por meio da irmã White, são cridas e aceitas. Pelo menos é assim que professam crer, no que diz respeito à ideia de que há nas Escrituras textos que comprovam que tais mensagens fazem parte de nossa obra. Então veja, aqui é muito importante. Se você estiver com a sua Bíblia, você pode abrir agora 2 textos que são bem familiares, talvez, para você. Que é, o primeiro texto se encontra em Apocalipse, capítulo 12, versículo 17. Vamos ver Apocalipse 12, 17. Diz assim: E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Então, nós, quando lemos esse verso das Escrituras, nós entendemos que esses versos referem-se à igreja verdadeira nos últimos dias. E a igreja verdadeira nos últimos dias, ela tem uma característica. Eles guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. O que seria esse testemunho de Jesus? Aí nós entendemos que está em Apocalipse, capítulo 19, verso 10. Com certeza você conhece esse texto que diz:
e lancei-me aos seus pés para adorar. Mas ele me disse, olha, não faças isso, eu sou o teu conservo e de teus irmãos, que tem o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então, nós entendemos que a igreja verdadeira nesses últimos dias, ela tem duas características. Eles guardam os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus, que é o espírito de profecia. Então, justamente agora, nesse momento que ele inicia, né, a sua palestra em 1897, a T. Johnny diz, eu suponho que aqui nesta sala todos pensem que verdadeiramente creem no espírito de profecia, ou seja, creem que o espírito de profecia pertence a essa igreja. Então, ele está falando para pessoas que creem no espírito de profecia. Então, tem uma mensagem muito forte do espírito de profecia para a igreja nesses últimos dias. E é justamente sobre isso que ele vai tratar mais na frente. Veja só, na continuação ele vai dizer o seguinte, mas não é aí que reside o problema, pois estamos com problemas agora. Se não soubermos disso, estaremos muito piores do que se estivéssemos em apuros e soubéssemos. E mais do que isso, a causa de Deus, assim como você e eu, estamos com tantos problemas que corremos o risco dia após dia de incorrer na ira de Deus porque estamos onde estamos. Isso aqui é muito interessante. Então, veja só. Nós vamos ver aqui que o Espírito de Profecia diz que nós temos problemas. Temos problemas enquanto igreja. Temos problemas também como indivíduos. Mas quais problemas são esses? É justamente isso que nós precisamos compreender. Por quê? Veja só. Vamos continuar a leitura. Diz assim. O Senhor nos diz isso mais de uma vez. E Ele nos conta como chegamos nessa situação. E também nos diz como sair dela. E a única coisa que sei lhe dizer aqui é: devemos estudar o espírito de profecia e tirar dele o que for preciso. Deus pede muitas mudanças entre os homens que formaram comitês, diretorias, conselhos e etc. E esses homens que compõem esses comitês, diretorias e conselhos são os mesmos reunidos aqui sobre quem caberá fazer as mudanças. Então, primeiro ponto, Deus estava falando com os dirigentes da igreja naquele período e Deus desejava que houvesse uma mudança na igreja. Mas que tipo de mudança? O que Deus realmente desejava que acontecesse naquele período? Vamos continuar para a gente compreender isso de forma clara. Veja só. Agora, como esses homens farão as mudanças nas quais eles próprios estão envolvidos, a menos que eles próprios sejam mudados primeiro? A única maneira de realizar a mudança é mudar os homens. Todos os que as fizerem, Deus trabalhará por meio deles. E todos os que não as fizerem, o que será deles? É por isso que digo que estamos com problemas hoje. Então veja só, o que está acontecendo? Já estava acontecendo em 1897. Vamos só abrir um parênteses aqui para a gente lembrar de uma coisa. Deus, no livro Testemunhos para Ministros, página 91, diz que Deus, em sua grande misericórdia, enviou os pastores Jones e Wagner para trazerem uma mensagem especial ao seu povo. Quando você vai ler o livro Anunciando o Alto com Amor, ali você vê que essa mensagem, se o povo tivesse verdadeiramente entendido ali, né, se os líderes da época tivessem compreendido e aceito essa mensagem, eles teriam saído de Minneapolis, levado aquela mensagem para o mundo e em poucos meses a obra seria finalizada. Mas o que aconteceu? Jesus não voltou naquele período. Jesus teria voltado naquele período. Mas Jesus não voltou. E aqui nós estamos agora no ano de 1897. 9 anos depois de Minneapolis. E ainda Deus desejava que Jesus Cristo retornasse logo. Mas Deus olhou para a obra e disse, está com problemas. Os homens que estão à frente dessa obra, eles estão cheios de problemas. É necessário haver uma mudança. Mas aí, naturalmente, você pode pensar, bom, Deus está pedindo que mude os homens, então vamos tirar esses homens da liderança, vamos colocar outros. Será que era isso realmente? Será que era esse o problema? Era só tirar um, botar o outro e acabou? Não, não era isso. E nós queremos observar essa situação porque você vai ver como isso vai afetar a minha vida individual e a sua vida individual. Porque Deus não vai tocar nos líderes somente. Ele vai tocar justamente em cada pessoa. Por isso é muito importante a gente entender esses detalhes. Então, veja só.
Na continuação, ele vai dizer o seguinte: então veja, a única maneira de realizar a mudança é mudando os homens. Agora veja, quando o Senhor nos diz com quais dificuldades estamos, ele também nos diz como chegamos lá e qual a maneira de sair delas. Tudo começa pela desconsideração dos testemunhos. Então, quando entramos em apuros por desconsiderar os testemunhos, e eles nos dizem exatamente como sair dessa dificuldade, e seguimos o testemunho que nos conduz para longe da dificuldade, então estamos alinhados com os testemunhos. Olha só, temos que repetir isso aqui. Veja o que ele diz. Tudo começa pela desconsideração dos testemunhos. Que testemunhos ele está se referindo? Aos livros da irmã White. Tudo começa, a apostasia começa, a dificuldade começa quando desconsidera-se, a igreja que professa ter o espírito de profecia, desconsidera os testemunhos da irmã White. Então, Deus enviou a profetisa, né, para que ela trouxesse mensagens para o seu povo nesses últimos dias. E quando eu começo a desconsiderar esses testemunhos, que ali está expresso a vontade de Deus para o seu povo, a igreja remanescente, o que acontece? Eu começo a entrar em dificuldades, porque Deus revelou coisas muito claras ali através dos testemunhos para a sua igreja. Mas o que estava acontecendo? Justamente o que acontecia em 97 acontece hoje. Desconsideração dos testemunhos. Eu olho para os testemunhos, não leio os testemunhos, às vezes professo crer nos testemunhos, mas nunca leio, ou leio assim bem esporadicamente, leio uma vez ou outra, ou não dou atenção. Hoje em dia existem até audiobooks, né? Você pode ouvir, você não precisa nem ler muitas vezes, você pode ouvir, mas muitas vezes eu até leio também, mas eu posso estar desconsiderando os testemunhos, ou seja, eu leio o que está escrito, mas não quero viver aquilo, ou não vivo, né? Então, tudo começa daí, pela desconsideração dos testemunhos. Mas é através dos próprios testemunhos que Deus vai nos levar, vai nos tirar dessa dificuldade. Então é sobre isso que nós precisamos compreender agora mais à frente. Ele diz assim, ó, o Senhor diz que a causa está com problemas, e eu faço parte da causa. Eu pertenço a ela. Minha vida está envolvida nela, assim como a vida de vocês. Ela é tudo para nós. Então, quando a causa está com problemas, você e eu estamos com problemas. Você percebe como começa a entrar no âmbito individual agora? Porque talvez você olhe e diga assim, não, eu sei que a instituição em si está com problemas, eu sei que a igreja em si está com problemas, a associação está com problemas, ou seja lá, qual ramo, qual parte da igreja esteja com problema, mas eu não tenho nada a ver com isso. Talvez você pense assim. Mas não, queridos. Todos nós, todos os adventistas do sétimo dia, todas as pessoas que foram chamadas por Deus para levar a mensagem do terceiro anjo, a mensagem de 1888, todos nós estamos unidos na mesma causa, a terceira mensagem angélica. Nós devemos proclamar essa mensagem ao mundo. E se Deus olha para o seu povo e diz, existe problemas, eu não posso dizer para mim mesmo assim, a igreja pode até estar com problemas, mas eu não. Queridos, esse não é o verdadeiro espírito de Cristo. Por quê? Leia o livro de Daniel, você vai se lembrar da oração de Daniel. Daniel, por mais que você olhasse para a vida dele e visse de fato que ele era uma pessoa íntegra, uma pessoa justa, uma pessoa temente a Deus, mas aos seus próprios olhos ele entendia que ele em si mesmo não era nada. Então, quando ele vai orar pelo povo de Deus, ele não diz assim, Deus, perdoa esse povo miserável, perdoa esse povo pecador, desgraçado. Ele não faz isso. Ele se inclui, dizendo, Senhor, nós temos feito isso. Nós temos prevaricado contra o Senhor. Nós temos feito essas coisas. Então, quando ele entendeu que Deus estava falando de Israel, ele não disse, Israel está com problema, mas eu não tenho nada a ver com isso. Ele não fez isso. Ele entendeu que se a causa está com problemas, eu estou com problemas, porque a causa também eu faço parte. Eu fui chamado para levar essa mensagem. Então eu não vou me eximir e me dizer, eu sou santo e os outros são pecadores. Não, muito pelo contrário. Eu vou entender que se Deus está dando uma advertência, uma repreensão para o seu povo, essa advertência e repreensão é para mim de forma individual também. Então isso é muito importante. Veja só. Pode ser que você pessoalmente não tenha nenhuma ligação definida com os motivos que trouxeram problemas à causa. Mesmo assim, por fazermos parte da causa,
e a própria causa sendo nossa vida, estamos com problemas do mesmo jeito. Mas Deus nos diz o que fazer para sair deles. Então, nós precisamos saber. Veja só essa citação do Espírito de Profecia, que diz assim, ó, se o Senhor está no meio de seus conselhos, observando sua ordem, amor e temor, e seu tremor diante de sua palavra, então você está preparado para fazer sua obra desinteressadamente. Então veja só, se o Senhor está no meio de seus conselhos, observando sua ordem, amor e temor, e seu tremor diante de sua palavra, aí sim. Então, se existe tremor pela palavra de Deus, se existe amor pela palavra de Deus, se existe temor pela palavra de Deus, se a palavra de Deus realmente eu tenho comunhão e intimidade com a palavra e essa palavra tem transformado a minha vida, porque é nisso que consiste a mensagem. É entender. Lembra do livro Estudo sobre Fé? O que é fé? Fé é acreditar que o que a palavra de Deus falou, ela mesma cumpre por si mesma o que foi dito. Então, quando Deus falou, haja luz, houve luz. Então, a mesma palavra que foi pronunciada ali no início é a mesma palavra que pronuncia para mim, sede santos porque eu sou santo. Então, a palavra tem um poder para operar aquilo que ela diz. Isso é fé. Então, se Deus olha e está vendo que pessoas estão sendo santificadas por meio dessa fé, dessa palavra, aí sim, essas pessoas estão aptas para o trabalho. Mas veja só, na continuação. Aqui estamos em conselho. Aqui a T. Jones falando para as pessoas que estão ouvindo ali na conferência. Aqui estamos em conselho. Embora sejamos diferentes em caráter, se formos moldados pelo mesmo Espírito de Cristo, seremos um. Então a igreja pode erguer-se tão clara quanto o sol ao meio-dia e avançar de modo tão terrível quanto um exército com bandeiras. Louvado seja Deus, queridos. Então veja, através do testemunho que nós lemos da irmã White, você vê que embora cada um de nós sejamos pessoas diferentes, com contextos de vida diferentes, com pensamentos muitas vezes que foram trazidos para nós ao longo da vida diferentes, com culturas diferentes, seja lá o que for, mas através da busca do Espírito Santo, através da santificação da palavra, é possível haver uma unidade na verdade de tal forma que a igreja avance como um exército terrível com bandeiras. Um exército que vai fazer o inimigo tremer, assim como foi João Batista, né? João Batista, quando ele pregou, o Espírito de Profecia diz que Satanás temeu pelo seu reino. Então, que dirá hoje o que Deus não pode fazer com muito mais pessoas dispostas pelo poder da palavra? Então, vamos continuar aqui. Deus foi afastado de sua obra, da administração de sua obra no Estado, nos conselhos, nas diretorias, nas igrejas e etc. Temos tido falsos deuses, porque o povo tem exaltado homens, e os homens permitiram se colocar entre Deus e a obra. Deus vai trabalhar em sua causa de qualquer maneira, e se você não sair de seu caminho e deixar que ele trabalhe ao seu modo, sua ira cairá sobre aqueles que estão no caminho. Querido irmão, eu peço que você agora reflita na sua vida individual. Veja só o que foi dito aqui. Deus foi afastado de sua obra, da administração de sua obra, no Estado, nos conselhos, nas diretorias, nas igrejas, etc. Temos tido falsos deuses, isso inclui eu e você. Porque o povo tem exaltado homens, e os homens permitiram se colocar entre Deus e a obra. Pare para analisar. O que acontece hoje, inclusive hoje, em 2023, no Brasil e no mundo? Infelizmente, até hoje, nós temos construído deuses para nós. O que tem acontecido muitas vezes? Eu vou usar um caso específico, né? Assim, imaginário. Imagine uma pessoa que durante a semana ela não tem interesse de buscar a palavra, ela não tem interesse de ler os livros do Espírito de Profecia, ela não busca, né? Não se esforça para realmente compreender mais da mensagem do Senhor para esses últimos dias, não busca a palavra de Deus, não tem tempo de oração. E aí o que acontece? Como essa pessoa é vazia em si mesma, quando ela ouve outras pessoas que possivelmente estudam um pouco mais, o que essa pessoa faz quando uma pessoa estuda mais a Bíblia ou estuda mais o Espírito de Profecia? A tendência natural dessa pessoa é fazer o quê? Colocar essas pessoas num pedestal. Colocar essas pessoas num lugar onde não deveria.
Nós temos construído para nós deuses, colocado seres humanos. Ah, vou colocar tal pessoa aqui, o que essa pessoa falar é lei. Mas por que nós, seres humanos, temos feito isso? Colocado outros homens? Porque nós temos colocado esses homens como estrelas. Isso era o que estava acontecendo desde 1897. Nós criamos estrelas para nós, e esses homens que estão à frente da obra, muitas vezes, eles se permitem ser colocados como estrelas, o que não deveria acontecer. A obra deveria estar na mão de Deus, na mão de Jesus, mas muitas vezes a obra está na mão de homens que são levantados por outras pessoas. Muitas vezes o ego é inflado, muitas vezes acontecem diversas coisas que elevam o espírito desses seres humanos e eles se permitem realmente se colocar como guias do povo. Mas veja que a obra está sendo atrapalhada justamente por isso. Porque a Bíblia diz: serão todos ensinados por Deus. Mas nós temos transformado as Escrituras em: serão todos ensinados por homens. Então nós temos muitas vezes escolhido e dito: eu sou de Paulo, eu sou de César, eu sou de fulano, eu sou de outra pessoa. Quando o próprio Deus está disposto a guiar a sua igreja pela sua palavra e pelos testemunhos e pelos homens que foram levantados por Deus no passado para trazerem mensagens do Senhor para nós. Então, querido irmão, nós fomos chamados por Deus não para seguir homens, não para seguir ideias humanas, não para seguir ideias de pessoas. Não, nós fomos chamados para levar a mensagem do terceiro anjo. E Deus suscitou pessoas no passado para trazerem a luz para nós. Se eu for negligente, eu vou sempre estar esperando que outros me digam o que eu devo fazer. E eu vou estar colocando pessoas de um pedestal que não deveria existir. É isso que está sendo tratado aqui na mensagem do terceiro anjo de 97. Por isso que a ira de Deus está prestes a cair sobre nós como indivíduos, se nós continuarmos assim. Por quê? Porque Deus já queria ter retornado a essa terra há muito tempo. Mas a obra que ele se propunha a fazer, os seres humanos estão esperando que os homens façam, colocando homens como líderes, no sentido de que essas pessoas que devem trazer para nós o que nós devemos compreender da palavra. Não pode ser assim, queridos. Quem tem que ensinar a palavra de Deus, os testemunhos, é o próprio Espírito Santo para cada pessoa. Nós precisamos pedir ao Senhor que nos dê ânimo para ler a Bíblia, para ler o Espírito de Profecia, para ler esses livros que temos estudado, que é a mensagem de 1888, que é a mensagem que vai preparar o povo de Deus. Nós não podemos tão somente esperar de pessoas de fora. Precisamos buscar, precisamos ler os livros, ouvir, estudar essa mensagem, para que não venhamos a colocar pessoas em pedestais, para que não venhamos ouvir ventos que vêm de tudo que é lugar. Precisamos saber realmente o que está escrito. Isso é muito importante. Mas veja que Deus, queridos, Ele vai chegar um momento que vai tomar a obra em suas mãos. Deus, Ele vai desimpedir o caminho. Por isso que é importante o que nós estamos vendo aqui, porque Deus vai chegar um momento que Ele próprio vai desimpedir o caminho. E se eu e você estivermos impedindo o caminho do Senhor para que Ele faça a sua obra, se Ele tem que desimpedir o caminho, Ele também vai nos tirar da frente. E ó, queridos, nós não queremos isso. Nós não queremos que quando o Senhor vier varrer limpar a sua eira, nós não queremos ser lançados no fogo. Então veja na continuação o que é que ele vai dizer. Ele diz assim: os homens se mantêm e se permitem ser mantidos em lugares dos quais deveriam ter saído há muito tempo. Se sairmos de seu caminho e o deixarmos trabalhar, ele trabalhará com mão gentil. Não queremos um chicote de cordas. Seria melhor ficarmos um pouco surpresos agora do que ficarmos grandemente surpresos depois de algum tempo. É melhor sermos repreendidos em amor do que continuar ignorando essas coisas e sermos obrigados a fugir do templo, como fizeram os vendedores naquele dia, ou ficarmos totalmente surpresos quando não pudermos fazer nada. Isso é estarrecedor, queridos. Você entendeu o que foi dito? Ele está dizendo: é melhor hoje eu ter uma comunhão com Deus de tal forma que eu mesmo não seja um empecilho para a obra,
e que eu possa entender qual a forma de Deus trabalhar, para que eu mesmo não crie um molde para Deus trabalhar. Não, Deus, o Senhor tem que trabalhar assim. É assim que os homens têm feito desde aquela época dos pioneiros. Eles imaginam como a obra deve caminhar e eles querem colocar os seus moldes na obra. Não, tem que ser assim. Se não falar sobre isso, não é a mensagem. Se não pregar dessa forma como que eu acho que é a verdade, não é a mensagem. Se não caminhar por esse caminho, não está correto. Então, o que é isso, queridos? Moldes humanos, pessoas querendo tomar a rédea da obra, pessoas se colocando à frente. Por quê? Porque outras pessoas estão colocando essas pessoas em pedestais. Isso desde 1897. Então, seja por qual motivo for, seres humanos jamais devem ser colocados no lugar de Deus. Não devemos fabricar ídolos. E é isso que nós temos feito desde 1897. Então Deus disse, estamos com problemas. As pessoas pararam de olhar Jesus, deixaram Jesus para trás, não confiam mais na mão de Jesus. Mas o próprio Jesus vai chegar um momento que ele vai tomar as rédeas da coisa. E ele está apelando para cada um de nós. Olha, meu filho, por favor, retorne. Por favor, volte. Por favor, desempeça o caminho. Mas se eu continuar com a minha velha mentalidade, a mentalidade carnal, a mentalidade da carne, e não der ouvidos à voz do Espírito Santo, chegará o momento que ele vem limpar a sua ira. Chegará o momento que ele vai tomar a rédea das coisas em suas mãos. E quando ele fizer isso, queridos, nós não queremos de jeito nenhum ser pegos de surpresa. Quando eu começar a ver Deus usar crianças, quando eu começar a ver Deus usar adolescentes, quando eu começar a ver Deus usar pessoas que eu nunca imaginaria que pregariam uma mensagem tão profunda e tão tocante, como isso? Quando eu começar a ver Deus trabalhar de uma forma que vai ser loucura para muitas pessoas. Então, é melhor eu hoje dizer, Senhor, capacita-me, Senhor, a entender essa mensagem, a entender a forma do Senhor trabalhar, e que eu não faça ídolos, e que nem eu ajude a montar ídolos para os outros, mas me ajude, Senhor, em humildade, a conhecer a sua mensagem, a ler os livros, a orar, Senhor, a ter mais comunhão com a tua palavra, com os testemunhos, para que eu mesmo não seja um idólatra e não leve meus irmãos à idolatria. É isso que nós precisamos, meus irmãos. Precisamos disso urgentemente. Então, vai chegar um momento em que Deus vai surpreender, queridos. Deus vai surpreender a maioria, inclusive do seu próprio povo. Ele vai finalizar essa obra. A obra vai estar na mão dele. E ele, antes de fazer isso, está apelando para mim e para você. Saia da frente de Deus. Não impeça o caminho. Porque, de qualquer forma, esse caminho vai ser desimpedido. Então é melhor nós sairmos do caminho de Deus hoje, no sentido de não atrapalhá-lo. E como é que eu não atrapalho a Deus? Quando você se entrega a Ele e diariamente toma a decisão de se consagrar a Deus, através da leitura, através da oração, da meditação. É assim, queridos. Nós precisamos fazer isso. O poder divino unido ao esforço humano. Isso é muito importante. Na continuação, ele diz assim, mais uma vez leio, o caminho do homem é inventar e tramar, mas Deus estabelece um princípio. E onde Deus implantou um princípio, nossa vida e ações em conjunto são simplesmente uma expressão desse princípio. Contudo, se o princípio de Deus não está lá, então o princípio do diabo estará. As circunstâncias não podem operar reformas. O cristianismo propõe uma reforma no coração. O que Cristo opera dentro de nós será realizado sob o ditame de um intelecto convertido. O plano de começar pelo exterior e tentar trabalhar no interior sempre falhou e sempre falhará. Então, como é que Deus trabalha? Como é que ocorre essa mudança? Lembra que o Espírito de Profecia fala que deve haver uma mudança nos homens? Não é só tirar homens do cargo e colocar outros homens no cargo. Não. Deve existir uma mudança no coração, no interior. Deve existir uma mudança dentro do ser humano. Veja só, olhe para a situação do mundo. O que as pessoas do mundo, o que a maioria das pessoas que habitam nesse mundo entendem? Elas veem a política e elas sempre imaginam assim, não,
Vamos colocar tal candidato, porque as propostas dele são melhores, a visão que ele tem de mundo é melhor, e agora, quando ele entrar, ele vai melhorar. Queridos, nunca isso vai acontecer, por isso que o espírito de profecia diz que Jesus não entrava em questões políticas. Jesus nunca tentou promover uma reforma, justamente porque ele sabe que nunca, nunca, nunca nessa história desse mundo vai acontecer de uma reforma bem-sucedida começando pelo exterior. O problema do ser humano está no coração, não está em visão política, não está em ideologias, está no coração, porque o coração é extremamente perverso e maligno. Isso é o problema. Então, Deus, quando ele quer fazer mudanças na igreja, ele não quer tirar um homem, saia você do cargo, vou tirar você daí. Ele propõe ao seu povo, veja lá no livro de Joel, santificai a congregação, proclamai um jejum. É isso que Deus quer. Chore entre o alpendre e o altar, chore. Saia o noivo da sua recâmara, é isso que Deus quer. Deus deseja consagração, santificação, transformação de coração. É assim que começa uma reforma. Essa é a verdadeira reforma. Da mesma forma, eu, enquanto adventista, posso iniciar uma reforma de saúde, uma reforma do vestuário, uma reforma da música, uma reforma do que for, e meu coração imundo e poluído pelo pecado ainda. É possível. Ou seja, eu estou tentando me reformar exteriormente, mas sem clamar a Deus que transforme esse coração imundo e perverso. Sem clamar a Deus que transforme minha língua, que a Bíblia diz que é um mundo de iniquidade. Queridos, Deus começa as reformas no coração. É aí a primeira reforma. As outras reformas são consequência. Então isso é muito importante. Ele diz, em relação aos testemunhos, ele diz assim, não posso aplicar um testemunho a ninguém além de mim mesmo, pois ele deve ser aplicado no coração e operar no interior. Deus, então, o aplicará aonde quer que eu vá. E o mesmo ocorre com todos nós quando recebemos um testemunho, seja em qualquer reunião, ou conselho, ou reunião da 9ª Conferência Geral. O presidente não pode aplicar em todo o campo um testemunho que lhe foi dado. Ele deve aceitá-lo em sua alma e entregar-se a ele em corpo, alma e espírito. E então Jesus Cristo aplicará o testemunho aonde quer que ele, o presidente, for. É uma coisa viva nele, e se ele seguir em frente, esse testemunho será aplicado pelo Senhor onde quer que ele esteja. Mas os homens têm tentado aplicar os testemunhos a outras pessoas sem antes aplicá-los como algo vivo a eles mesmos. Repetidas vezes, isso foi tentado, e é aí que reside o problema. Olha só, queridos, agora a raiz da coisa. A questão não é só dizer assim, eu creio ou não creio no espírito de profecia. A questão do grande problema que está acontecendo na igreja é que há muitas pessoas que dão estudo, falam do espírito de profecia, e aí falam, por exemplo, das reformas. Aí vem reforma de saúde. E aí eu chego para uma pessoa e apresento a reforma de saúde para aquela pessoa e digo, olha, não pode comer isso, não pode comer aquilo, não pode comer aquilo outro. E eu apresento a verdade. Mas lá na minha casa, no meu íntimo, quando ninguém vê, certos alimentos eu ainda estou ali utilizando, mesmo pregando que não deve se usar esses alimentos. Ou quando eu estou na rua, às vezes eu penso assim, tá uma correria tão grande hoje, hoje eu vou comer isso aqui. E às vezes eu penso que Deus vai dizer, meu filho, tá tranquilo, eu vou passar a mão pela sua cabeça, porque você, afinal de contas, dá estudo sobre isso, né? Querido, Deus não vai fazer isso, de jeito nenhum. Esse é o problema. Muitas vezes a gente presume da misericórdia de Deus. E a gente pensa que Deus vai passar a mão pela nossa cabeça porque a gente faz parte da igreja remanescente. E a gente pensa que Deus vai dizer, meu filho, tá tudo bem, não, fica calmo, fica tranquilo, eu entendo. E não é assim, queridos. Não foi assim nem mesmo na vida do próprio Jesus. Então, por que seria na nossa vida? Então, Jesus não podia se dar ao luxo de dizer, eu sou filho de Deus, eu vou fazer uma coisa de errado aqui só porque eu sou filho de Deus, Deus vai relevar. Ele nunca fez isso. Então, meus amados, muitas vezes, nós pegamos os testemunhos e aplicamos a outros. Às vezes eu leio uma repreensão e eu me lembro, fulano, esse aqui me lembra muito tal irmão. Tal irmão comete muito esse pecado aqui. Tal irmão, ele falha nesses pontos. Nós somos rápidos e ávidos para enxergar o erro dos irmãos. E nós pegamos os testemunhos e aplicamos diretamente para esses irmãos.
mas eu não aplico diretamente na minha vida. Ou se aplico, eu aplico uma parte e outras não. Pode ser que eu sou uma pessoa que, quando eu falo de reforma de saúde, eu sou terrível. Eu dou aquele estudo e digo, ó, se você não fizer isso, você vai se perder, vai pro lago de fogo e tal. Mas já em outros pontos de caráter, eu sou uma pessoa completamente leviana e frívola. Pode ser que na reforma de saúde eu seja extremamente rígido e severo com as pessoas. Mas pode ser que eu ainda goste de assistir filmes, perder tempo, assistir séries. E aí eu aplico os testemunhos para os outros, mas na minha vida eu tenho sido um hipócrita. Percebe? Então, é isso que Deus está olhando para a igreja e dizendo, olha, vocês têm cometido esse erro. E, queridos, isso envolve a mim, envolve você que está assistindo esse vídeo, e envolve todas as pessoas. Então, nós não devemos olhar para o irmão e dizer, ah, você está vendo? Você é isso, você é aquilo outro. Não. O testemunho é para mim. O testemunho é para você individual. Se você aceitar esse testemunho para você e houver uma mudança em sua vida, e eu, da mesma forma, acontecer comigo a mesma coisa, e outro irmão a mesma coisa, aí a situação muda. Agora, se eu pegar essa mensagem e dizer, ah, tá vendo fulano? Tá vendo? Você está fazendo isso, você aquilo, nunca vai mudar. Nunca vai funcionar. Porque o testemunho que era para mim, eu estou pegando e aplicando para o outro. Era isso que estava acontecendo já desde aquela época. Se o testemunho disser que é um laodiceano, eu digo, opa, eu não sou laodiceano. Laodiceano são os irmãos. E aí o testemunho nunca chega para mim. E quando chega em mim, eu digo, opa, não é para mim não. E eu desvio. O carteiro vem e diz, ó, mensagem para você. Eu digo, Laodiceia? Não é aqui não. É lá no outro lado. Percebe? E a mensagem nunca entra no meu coração. Porque eu não aceito. E eu penso que aceito, penso que realmente creio no espírito de profecia, quando não creio. E veja que é isso que ele diz, é aí que reside o problema. Então ele continua dizendo, se o testemunho não for aceito em corpo, alma e espírito, de modo que seu princípio esteja vivo no homem, não importa o quanto ele possa ler esse testemunho e aplicá-lo a outras pessoas, sua própria influência será contra o testemunho que ele está aplicando. Pois, se não for vivido em sua vida, tudo o que ele diz e faz é destruído por suas ações. E foi isso que trouxe as condições que existem agora. Justamente o que nós acabamos de falar. O que estava acontecendo? Por que a igreja chegou nessa condição deplorável naquele período? Justamente por quê? Porque homens liam os testemunhos, não aplicavam em sua própria vida, mas pregavam para os outros. E pregavam com veemência, pregavam com tudo isso, mas em suas vidas não viviam os princípios do espírito de profecia, não viviam os princípios dos testemunhos que eram trazidos. E aí a igreja chegou na condição em que chegou, e que nós estamos nessa condição até hoje, queridos. Até hoje. Mas a mudança deve começar no âmbito individual, dentro do nosso coração. Nós precisamos dessa mudança urgentemente. Veja só. 2 Coríntios 2,14 diz, ora, graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo e por nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Quando esse princípio está presente, aonde quer que formos, Deus está falando. Ele está falando. Ele está dando a conhecer a si mesmo por nosso intermédio em todo lugar. Olha que fantástico! Então, 2 Coríntios 2,14 diz que Deus sempre nos faz triunfar e em todo lugar que a gente passar, ele vai manifestar a fragrância do seu conhecimento. Isso significa que se você é uma pessoa consagrada, está estudando essa última mensagem que Deus vai dar ao mundo, e você está diariamente recebendo do Espírito Santo, em qualquer lugar que você for, preste bem atenção nisso. Seja no mercado, supermercado, hospital, seja onde for. Deus vai exalar a fragrância do conhecimento dele através de você. Quando você entrar em contato com pessoas, elas vão sentir um poder que não vem de você, mas da presença do Espírito Santo em você e ao seu redor. Por isso que o Espírito de Profecia diz que ao redor de cada pessoa existe uma atmosfera que circunda essa pessoa e que influencia todas as pessoas que você entra em contato. Isso é muito importante. Então, a Bíblia diz que Deus faz isso. Ele fala para outras pessoas através de você, através da sua presença, através de como você vive. Veja só, na continuação ele diz assim,
Pode ser até mesmo em uma transação comercial. Isso não faz diferença. Tudo o que fizermos lembrará as pessoas de Deus depois que partirmos. Dessa forma, ele manifesta a fragrância do conhecimento dele por meio de nós em todos os lugares. Louvado seja Deus. O desejo do homem é conseguir uma posição fácil e condescender com o apetite e a ambição egoísta. O desejo de Deus é trabalhar com poder. Ele dá a graça se o enfermo perceber que precisa dela. Muitas vezes o homem fica satisfeito em se tratar de acordo com os métodos do charlatanismo e então reivindica a maneira como trabalha como correta. O caminho de Deus é diferente. Somos todos homens enfermos e se pudéssemos perceber, Deus daria a cura necessária. O homem prefere o charlatanismo e pensa que sua maneira de trabalhar é correta, mas Deus se propõe a purificar a alma. João 7,38 diz: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Este é o reino de Deus dentro dele. Olha só o que o Espírito de Profecia diz. Dia a dia, os homens estão revelando se o reino de Deus está dentro deles. Se Cristo governar em seu coração, eles estão fortalecendo o princípio, o poder, a capacidade de permanecer como sentinelas fiéis, como verdadeiros reformadores, pois não pode haver reforma a menos que haja uma plena cooperação com Jesus Cristo. Pela graça de Cristo, os homens devem usar as faculdades dadas por Deus para reformar-se. Por meio dessa abnegação, a qual o Senhor do céu contempla com aprovação, eles obtêm vitórias sobre suas próprias tendências hereditárias e cultivadas. Então, como Daniel, eles causam impressões nos outros que nunca serão apagadas. A influência será levada a todas as partes da terra. Uau! Então, olha o que o Espírito de Profecia nos diz. Aqui é uma citação do Espírito de Profecia, que foi trazida por Atediones ali naquele período. Então, veja só. Significa que, se Cristo habita em seu coração, se diariamente você recebe da graça de Cristo, e Cristo em você está operando as reformas, então a influência da sua vida vai ser levada a todas as partes da terra. Aí você pode se perguntar, mas espera aí, eu nunca nem saí da minha cidade, nunca nem saí do meu estado. Veja só, vamos continuar aqui a leitura. Quando você recebe um testemunho e o coloca em seu coração e em sua vida, isso o transforma em alguém que você não era. Isso é o reino de Deus dentro de você. E esse testemunho será levado a todas as partes da terra. Talvez você nunca saia do seu estado. Então, como isso pode acontecer? Aonde você e eu formos, Deus estará fazendo impressões no coração que nunca serão apagadas. E por meio delas, fará ainda outras impressões e assim por diante. Percebeu? Então, através do seu testemunho, através da sua vida, quando você está realmente lendo os testemunhos, absorvendo tudo que Deus disse através da irmã White, para você, quando você lê a Bíblia, para você, entendendo que as repreensões são para você e não para o irmão, aí sim, quando aqueles princípios começam a ser vistos em sua vida, gera uma impressão em outras pessoas que às vezes você não vai nem perceber. Mas essas impressões, talvez, por exemplo, a pessoa vai dizer, olha, rapaz, eu vi no supermercado hoje uma pessoa que era assim, 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 achei interessante a vestimenta dela, a forma dela falar e tudo. Ah, rapaz, uma vez eu vi uma pessoa, imagine duas pessoas conversando, e assim vai, e assim vai, e assim vai. Deus tem a forma dele de trabalhar. Mas ele prometeu que esse testemunho vai chegar a todas as partes da terra. Percebe? Então, isso é muito importante, queridos. Isso é muito importante, isso é muito maravilhoso. Os saduceus, olha que exemplo fantástico na Bíblia. Os saduceus não acreditavam em uma ressurreição, mas também afirmaram que sabiam que os discípulos haviam estado com Jesus e aprenderam dele após sua morte. Em seu coração, sabiam que ele havia ressuscitado. O fato estava lá, mas eles não foram convertidos por ele. Esse é o princípio que está na Bíblia. Então, olha que fantástico isso. Se você abrir sua Bíblia em Atos capítulo 4, você vai ver aqui em Atos 4 dizendo assim, ó. Então, eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Veja só. Para a teologia da época dos saduceus,
não existia ressurreição, eles não acreditavam na ressurreição. Mas quando eles viram a vida de Pedro e João, a forma como ocorreu a mudança na vida deles, isso depois da morte de Jesus, eles foram levados, mesmo pelas circunstâncias, por tudo que aconteceu e pelo testemunho da vida deles, eles reconheceram que eles haviam estado com Jesus naquele momento. Mas para eles estarem com Jesus, a única forma seria se Jesus tivesse ressuscitado naquele momento. Então, mesmo a teologia da época estando errada, mas o testemunho foi tão poderoso, a mensagem que eles traziam era tão poderosa, que mesmo pessoas que tinham a teologia errada foram levados a ver neles e dizer, realmente. Mas eles não se converteram pelo fato, por quê? Porque as opiniões preconcebidas foram maiores, os preconceitos calaram a consciência. Mas ainda assim eles reconheceram. Você percebe como é forte viver o que se prega? Então, veja só, na continuação diz assim, mudanças deveriam ter sido feitas há muito tempo, aqui é uma passagem do Espírito e Profecia. Mudanças deveriam ter sido feitas há muito tempo. Deus deseja que a igreja remova a sua repreensão. Aqui estão as palavras. Os mesmos homens não devem compor seu conselho ano após ano. Mudanças deveriam ter sido feitas há muito tempo. Deus deseja que a igreja afaste sua repreensão, mas enquanto homens que têm se sentido plenamente competentes para trabalhar sem aceitar o conselho de Deus forem mantidos no cargo ano após ano, isso não pode ocorrer. Esse estado de coisas está fermentando cada ramo da obra, porque os homens não sentem sua necessidade da orientação do Espírito Santo. E isso acontece até hoje. Hoje, muitas pessoas confiam em títulos, em cursos, em preparatórios, em seminários, eventos. Elas se firmam bastante nessas coisas e praticamente nada no Espírito Santo. Elas confiam que tal pessoa que estudou durante tantos anos, 5, 10, 15, 30, 50 anos, uma coisa, se eu tomar um curso com essa pessoa, ainda que seja de evangelismo, eu vou sair dali já um mestre em evangelizar. Cadê o Espírito Santo? Muitas vezes a gente olha para o homem, deuses. Não fazemos deuses de pedra nem deuses de barro, mas fazemos deuses de carne. E nós olhamos para esses homens e dizemos, não, você é suficiente para mim. Se você for meu mentor, eu vou saber. Não é assim, queridos. E os homens não sentem, aqui é o Espírito de Profecia falando essas coisas, que os homens não sentem sua necessidade da orientação do Espírito Santo. É como se os homens dissessem, para que Espírito Santo se a gente já tem professor aqui conosco? Se nós já temos essa pessoa aqui que é tão experiente na obra, para que Espírito Santo? Para que ficar noites inteiras em oração? Para que orar tanto? Não, para com isso, vamos só estudar isso aqui. Vamos ter experiências com pessoas que já andaram na obra há muito tempo. Talvez eu não diga isso com os lábios, mas as minhas ações dizem isso. Não, vamos só ouvir tal pessoa que é suficiente. Não, queridos, não é suficiente. Precisamos do Espírito Santo urgentemente na obra. Então veja. O que deve ser feito? O Senhor terá uma chance de agir agora? Ele terá permissão para realizar as mudanças necessárias? Esse testemunho não deve ser aplicado ao nos apoderarmos dessa obra e fazermos mudanças abruptamente. Meu coração deve estar certo antes que eu possa participar de qualquer mudança. O que devemos fazer é entregar-nos a Deus e então deixá-lo trabalhar através de nós. Não importa quem são os homens, se Deus estiver à frente. Louvado seja Deus. Queridos, nós não devemos nos preocupar se homem fulano ou homem beltrano vai estar à frente da obra. Não. No momento que Deus toma as rédeas e Ele está à frente, minha preocupação é somente se eu estou consagrado. Porque se é Deus que está à frente da obra, não importa quem está ali com Ele. Se são pessoas consagradas e pessoas que estão seguindo a Deus pela fé, Deus vai finalizar a obra com essas pessoas. Deus não precisa de pessoas altamente capacitadas. Ele precisa de pessoas altamente consagradas. São essas pessoas que Ele precisa. Então, não importa quem são os homens, se Deus estiver à frente e se essas pessoas estiverem seguindo os passos do Salvador. Jesus, quando ele começou o ministério dele com aqueles 12 homens, eram homens que não tinham, aos olhos humanos, não tinham perspectiva nenhuma de conseguir fazer o que Jesus tinha que fazer, que era alcançar o mundo inteiro com a pregação do Evangelho. Mas Jesus fez. Então, hoje é a mesma coisa.
Talvez Deus vai usar pessoas no futuro que vai nos pegar de surpresa. Como assim Deus está usando essas pessoas para levar essa mensagem? E nós que estamos há tantos anos conhecendo essa mensagem, não estamos levando dessa forma. Pois é, queridos. Então nós precisamos urgentemente pedir ao Senhor misericórdia, nos humilhar diante de Deus, para que Ele nos use, para que Ele transforme, Ele haja em nós, para que nós possamos fazer parte dessa grandiosa obra no final. Em verdade te digo, aqui é a palavra de Jesus para Nicodemos. Em verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes que eu te disse, você deve nascer de novo. Se você já leu o livro Desejado de Todas as Nações, você vai ver que Nicodemos, quando ele ouviu essas coisas, ele ficou irritado dentro de si mesmo. Porque era difícil para ele, que era um homem que ensinava as verdades para o povo, era um príncipe em Israel, ter que ouvir que ele não sabia o básico. Então, assim, para ele foi difícil ouvir isso. Mas Jesus falou. E Jesus ainda disse, você deve nascer de novo. Mas será que essa palavra foi só para Nicodemos? Não. Veja o que ele disse para mim e para você hoje também. Essas palavras foram dirigidas aos presidentes de conferências, anciãos de igrejas e aos que ocupam cargos oficiais em nossas instituições. Se você é o presidente de uma conferência, elas falam com você, dizendo, você deve nascer de novo. Se você é um ancião de igreja, elas falam com você, dizendo, você deve nascer de novo. Se você está ocupando um cargo oficial em alguma de nossas instituições, elas falam com você, dizendo, você deve nascer de novo. Elas dizem, você deve se converter. Não diz que você nunca foi convertido. Embora tenhamos sido convertidos, o tempo é tal que Deus pede uma conversão mais completa, uma consagração mais profunda do que você ou eu já conhecemos antes. Não significa nada para você ou para mim que tenhamos nos convertido 5, 10 ou 15 anos atrás. Se não formos convertidos agora, hoje, e hoje ele diz que se você ouvir a sua voz, não endureça seu coração. Fantástico isso, muito fantástico. Eu quero ler aqui um texto do devocional Fé pela Qual Eu Vivo. Veja o que o anjo diz aqui na visão para Ellen White. Diz assim, ó. O anjo diz assim, preparai-vos, preparai-vos, preparai-vos. Precisais ter maior preparo do que até agora, pois o dia do Senhor vem, terrível tanto em ira como em vingança, para desolar a terra e destruir dela os pecadores. Sacrificai tudo a Deus, deponde tudo sobre o seu altar, o eu, a propriedade e tudo mais como sacrifício vivo. Tudo é pedido para entrar na glória. Acumulai para vós um tesouro no céu, onde nem os ladrões roubam, nem a ferrugem consome. Tereis de ser participantes dos sofrimentos de Cristo aqui, se esperais participar com ele de sua glória no além. Olha que forte isso, queridos. Fé pela qual eu vivo, a partir da página 358. Então, veja o que o anjo está dizendo. Vocês têm que se consagrar ainda mais. Tudo bem, vocês podem até ser consagrados, né? Mas é necessário uma consagração mais profunda. A mesma coisa é dito aí. Você tem que se converter, não porque você nunca foi convertido, mas o tempo que nós estamos vivendo, o peso da mensagem que nós temos requer uma conversão mais profunda, uma comunhão mais intensa com Cristo. Esse é o tempo que nós estamos vivendo. Então, por isso que a palavra também é para você. Necessário vos é nascer de novo. E por fim, queridos, nós vamos ler aqui que diz, busquemos o Senhor com tal coração, com tal seriedade como nunca antes, para que ele possa nos usar como nunca antes. E então ele removerá o opróbrio de sua igreja, e ela se erguerá para ir adiante sem obstáculos, bela como a lua, clara como o sol, e terrível como um exército com bandeiras. Isso é o que o Senhor quer de você e de mim hoje. Ele terá isso? Queridos, que então, pela graça de Jesus, tudo que foi falado aqui, tudo que nós lemos, possa ser uma realidade na minha vida e na sua vida. Que o Senhor possa verdadeiramente ver em mim e em você pessoas que de fato buscam a palavra de Deus, se convertem diariamente, uma conversão mais profunda, permitem que Jesus opere essa transformação de coração, porque o verdadeiro nascimento de novo não é o melhoramento da vida antiga,
mas uma completa transformação da natureza. Que nós possamos permitir que Jesus faça isso hoje. E que se nós temos sido um empecilho para a obra, que deixemos de ser esse empecilho hoje, pela graça de Jesus. Que nós venhamos a viver toda a palavra que sai da boca de Deus. Essa é a minha oração e meu desejo. Que Deus te abençoe em nome de Cristo Jesus. E até o nosso próximo estudo, pela graça do Senhor. Vamos fazer uma oração? Oremos juntos. Querido Pai que está nos céus, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de estarmos aqui mais uma vez, estudando essa mensagem tão poderosa e urgente para os dias que vivemos. Suplicamos a Ti, ó Pai, que Teu Santo Espírito seja derramado sobre a Tua igreja. Por favor, Senhor, tenha misericórdia de nós, que possamos receber a Tua palavra e os Teus testemunhos, e que eles operem uma mudança em nossa vida, Pai querido. Essas bênçãos pedimos e agradecemos em nome de Jesus.